Só existe um Deus. Episódio 1. O único Deus verdadeiro. Hoje vou fazer algo que talvez incomode alguns, mas que precisa ser dito. Vou mostrar a você, palavra por palavra, quem Jesus Cristo disse que é Deus. Não quem os concílios disseram séculos depois. Não quem a tradição consolidou com o tempo. O que o próprio Jesus, orando ao Pai, na noite mais importante da história, declarou com a sua própria boca. É isso que nós vamos ouvir o Senhor Jesus Cristo hoje falar. E se você nunca reparou nisso antes, prepare-se, porque esta frase muda tudo. Estamos olhando o capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus está prestes a ser entregue. Então ele ergue os olhos aos céus e faz a chamada oração sacerdotal. A oração mais longa e mais íntima de Jesus, registrada nas Escrituras. E no meio dessa oração ele define, com precisão cirúrgica, o que é a vida eterna. A vida eterna, disse Jesus, é conhecer o Pai como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Querido e querida, eu quero que você repare na estrutura das palavras do Senhor. Não é conhecer a nós, que somos o único Deus verdadeiro. Jesus não disse isso. Oh, Pai, que conheçam a nós, que somos o único Deus verdadeiro. Não, Jesus Cristo disse, é conhecer a Ti, o Pai, como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, separado por uma conjunção, a quem enviaste. O próprio Filho, na presença do Pai, na oração mais solene da sua vida terrena, coloca o Pai numa categoria, o único Deus verdadeiro. E assim mesmo em outra categoria, o enviado. Se alguém tivesse motivo e oportunidade de dizer, eu também sou esse Deus, seria exatamente ali, naquele momento, que Jesus, se ele fosse Deus, naquele momento ele diria essas palavras, eu também sou esse Deus. Mas Jesus não diz isso. Alguém pode pensar, mas isso é só um versículo isolado. Não é. É a continuação de algo que atravessa toda a Escritura desde o Antigo Testamento. Em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, o texto que os judeus chamam de Shema, a confissão central de fé de Israel, recitada até hoje, declara, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um só. E quando perguntaram a Jesus no Evangelho de Marcos, qual é o maior mandamento? Jesus não inventa uma resposta nova. Ele cita exatamente essa confissão. Ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus reafirma com a sua própria autoridade a mesma confissão monoteísta que Israel professava há mais de 1000 anos. Ele não corrige nada. Ele não aumenta nada. Ele não coloca pluralidade de pessoas dentro dessa unicidade. Ele simplesmente repete, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, disse Jesus, é o único Senhor. Essa verdade não é um detalhe periférico. É a oração da revelação de Deus a Israel. Em Isaías 45, verso 5, o próprio Deus declara através do profeta, eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. E em Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento, antes do silêncio de 400 anos que precede o Novo Testamento, a pergunta retórica é direta. Não temos todos nós só um Pai? Não foi um só Deus que nos criou? E esse testemunho não se rompe quando chegamos ao Novo Testamento. Paulo, escrevendo aos Coríntios,
reconhece que existem muitos que são chamados de deuses e senhores no mundo pagão. Mas ele declara a posição cristã com clareza. Para nós, existe um só Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem existem todas as coisas. Irmão e irmã, presta atenção. No século IV, alguns homens, chamados homens sábios, colocaram a doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas até aqui, nós vimos 3 homens de Deus falando a mesma coisa, que é contrária, exatamente o contrário do que os sábios do século IV. O Senhor Jesus Cristo, Malaquias e Paulo. Esses três homens falaram coisas bem diferentes do que os sábios falaram, os sábios do século IV, os pais da igreja. Agora, meu amado, minha amada, eu quero que você pense um pouco. Se os profetas no Antigo Testamento, se o próprio Jeová falou e Isaías registrou, se Malaquias falou, se Jesus falou, se Paulo falou, essas 4 ou 5 fontes falando, aí depois no século IV aparece um grupo de pessoas dizendo não, isso aí tudo está errado, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora eu pergunto, irmão, minha irmã, como é que você tem coragem de dizer que conhece a palavra de Deus e aceita essa mentira que foi criada no século IV e rejeita Jesus, os profetas, Paulo, o próprio Senhor Jeová? Todas essas pessoas dizem, só existe um Deus. O Senhor Jeová disse, eu sou, e fora de mim não há ninguém, não há outro, eu sou o único. Deus falou, os profetas falaram, Jesus Cristo falou, Paulo falou, e você fecha os ouvidos a todas essas pessoas e acredita nesses sábios loucos do século IV? Repare de novo na estrutura que Paulo fez. Um só Deus, o Pai. Um só Senhor, Jesus Cristo. 2 categorias distintas, claramente definidas por Paulo décadas depois da ressurreição, já em pleno estabelecimento da igreja cristã. Alguém pode perguntar, por que insistir tanto nisso? Não seria só uma discussão de teólogos? Não. Porque Jesus mesmo disse no capítulo 17 que conhecer corretamente quem é Deus é a própria definição de vida eterna. Não é um detalhe secundário da fé, é o centro da fé. Ou você acredita em Jesus, ou está fora dele. Se a igreja hoje confunde quem é o único Deus verdadeiro com quem é o Filho enviado por ele, a igreja está confundindo exatamente o ponto que Jesus identificou como essencial à salvação. Minha irmã, para pensar. Meu irmão, para pensar. Isso é sério. Isso é sério. Eu não acredito que você vai continuar cego ou cega depois desse estudo de hoje. Olha, aí tem mais 3. Se você quiser, ainda teremos, se Deus permitir, ainda teremos 3 encontros. Esse é só o primeiro. Se a igreja, eu vou repetir, se a igreja hoje confunde que é o único Deus verdadeiro com quem o Filho, confundir o Pai com o Filho, confundir aquele que enviou com aquele que é enviado, se a igreja faz isso, ela está confundindo exatamente o ponto que Jesus identificou como essencial à salvação. Ele disse, essa é a salvação eterna, que conheçam só a Ti, como o único Deus verdadeiro. No versículo 3 ele faz essa declaração, e ao seu filho a quem enviaste, teu filho a quem enviaste. Esse não é um convite à discórdia. Isso que eu estou falando hoje é um convite a voltar ao texto, sem a bagagem dos séculos de tradição acumulada, simplesmente perguntar o que foi que Jesus disse, o que os profetas disseram, o que o Senhor Jeová falou, o que os apóstolos escreveram.
E a resposta nos textos que vimos hoje é consistente. Do Antigo ao Novo Testamento, existe um só Deus verdadeiro, o Pai. E existe Jesus Cristo, o Filho, o enviado, o Senhor. Esse é apenas o primeiro passo de uma nova série aqui no nosso canal, onde vamos voltar com calma e com a Escritura na mão a construir esta base com toda a solidez que o tema exige. Minha irmã, meu irmão, se você se interessa realmente por Deus, preste atenção ao que Deus fala. Se você quer acompanhar cada episódio, inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações. Eu não sei quando farei o segundo. Deixe aqui o seu like, porque isso ajuda a levar essa reflexão a mais irmãos. E, aliás, você mesmo envie esse áudio para alguém que você acredita que possa estar nas trevas. Vamos divulgar a palavra do Senhor, vamos trabalhar para Deus, esquecer as denominações, não nos revoltar contra elas, mas não dar ouvido aos que os homens ensinam, darmos ouvidos ao que Deus ensina. Vamos voltar à palavra sem as camadas da tradição. E não perca o próximo episódio. E aí nós vamos entrar no relacionamento entre o Pai e o Filho e ver, texto por texto, como sempre a gente faz aqui, o que a Escritura realmente diz. Vamos continuar firmados na palavra, guardando a fé.